Fala galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme Totti e nessa videoaula eu vou explicar um pouco mais sobre o MySQL. Vou ensinar como instalar e vou ensinar alguns comandos básicos. Eu fiz uma colinha aqui para poder pegar o conceito das coisas. Bom, primeiro, o MySQL é um banco de dados. E o que é um banco de dados? O banco de dados são coleções de informações que se relacionam de forma a criar um sentido. Ou seja, digamos que eu estou criando um e-commerce. Eu preciso cadastrar os meus clientes, preciso cadastrar os meus produtos e preciso cadastrar as minhas compras, os pagamentos, essas coisas. Então, isso se torna um banco de dados, porque eu vou ter meus clientes, meus produtos, minhas compras. Então, isso e todos eles vão se relacionar. Então, isso é o significado de um banco de dados. Então, e o que é o MySQL? O MySQL é um sistema de gerenciamento de bancos de dados. E ele utiliza como linguagem o SQL, que do inglês é o Structured Query Language. Ele usa o SQL como interface. Tá, beleza, legal. E o que é o SQL? O SQL, na verdade, é a linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional. Ou seja, o SQL é como se fosse uma linguagem de programação, digamos assim, voltada para banco de dados relacional. É com o SQL que você vai criar suas consultas ao banco, suas queries, né? E o que é um banco de dados relacional? Um banco de dados relacional é um banco de dados que modela os dados de uma forma que eles sejam percebidos pelo usuário como tabelas. Ou seja, eu vou ter a tabela, no exemplo que eu dei do e-commerce, eu vou ter a tabela de clientes, vou ter a tabela de produtos e vou ter a tabela de compras, por exemplo. E como que eu vou relacionar essas tabelas? Quando eu definir que foi feita uma compra, eu vou relacionar essa compra a um cliente e a N produtos. A um ou N produtos. Ou seja, um cliente, em uma compra, ele comprou um ou mais produtos. E é essa relação que a gente chama de relacional. Por isso que o MySQL se torna um banco de dados relacional. Agora que eu já passei o conceito para vocês, bom, o conceito realmente é só isso. Não tem muito o que ficar falando, porque essa é a base de um banco de dados relacional. Agora vamos mostrar na prática como que funciona. Eu vou mostrar desde o princípio como que baixa e tal, e desde a conexão e etc. Bom, muito simples, vocês vão no Google e vão pesquisar MySQL. Aí provavelmente vai ser o mesmo site, o primeiro site que vai entrar, vocês vão clicar e vão em Downloads. Em Downloads vão ter várias opções. Você vai descer no final aqui e vai acessar a MySQL Community Edition, que é a versão free. E aqui vocês vão tem várias opções, mas vocês vão escolher a MySQL Community Server, que é o servidor do banco MySQL free. E aí vocês vão escolher a plataforma de vocês, provavelmente já vai estar selecionado, vão efetuar o download. Depois de efetuar o download, ele vai baixar um arquivo, no caso, se eu baixasse CDMG, ele me abriria um instalador. Para qualquer plataforma, se eu não me engano, acho que até para Linux, ele baixa, para o Linux também, ele baixa um dev. Então, todos vão ser instaladores, você não precisa fazer nada mais que isso. Só abrir e instalar. Você vai clicar em download, vai aparecer essa tela aqui, você desce, clica no thanks, just start my download. Aí vai começar a fazer o download. Você não precisa fazer login na Oracle. Depois de terminar o download, vocês vão instalar o MySQL. Eu já tenho ele instalado aqui, então eu vou só abrir ele. Para vocês se comunicarem com o MySQL,
No Windows, por exemplo, existem alguns clients de conexão. Um que é bastante recomendado é o MySQL Workbench. Ele é um pouco pesado, mas ele é da Oracle mesmo e ele é muito fácil de usar. Eu não sei quanto tempo demoraria o download aqui e a instalação dele. Vamos ver. 55 megas, porque daí eu vou usar ele para poder ensinar da forma que vocês vão fazer aí, né? Bom, tá baixando aqui o Workbench. Vamos lá. Eu já deixei pronto aqui também algumas queries para nossa brincadeira. Vamos lá. Eu vou instalar o Workbench aqui. Pronto. No Mac é muito simples de instalar, né? É só arrastar para cá e ele já instala também. Terminou de instalar, eu vou abrir meu Workbench. Bom, esse é o MySQL Workbench. Como que eu vou fazer para me conectar com o banco que eu acabei de instalar? No Mac, quando você instala, ele vem aqui para preferências do sistema, ele aparece o MySQL aqui. Você pode parar ou startar ele aqui e também pode deixar automático. No Windows, se eu não me engano, ele starta automaticamente. Eu teria que verificar. Eu vou vir aqui no Workbench, só vou apertar no mais, vou colocar o nome da conexão. Eu vou colocar aqui conexão local, um exemplo. O hostname vai ser sempre 127.0.0.1 por padrão, porque isso significa o seu localhost, ou seja, é sua máquina local, seu server local. E a porta padrão do MySQL é o 3306. Você vai manter como tá. E o username, eu vou permanecer o root. O password, provavelmente eu coloquei root também. Vou testar a conexão. Olha, ele não conectou. Será que está sem password? O meu local, como eu uso o Vagrant para poder ter outras aplicações locais e tal, eu deixei o meu MySQL com porta default 3307, mas o default do MySQL é 3306. Então, vocês permanecem em 3306 e o username vocês deixam root. Provavelmente vai estar sem password na primeira instalação, não sei dizer ao certo. E testei a conexão, ela foi feita. Então vamos lá, vou dar um OK e vou clicar para conectar. Estou conectado aqui. Vou fechar isso daqui. Vamos lá, eu já tenho algumas tabelas aqui no meu banco. Vamos lá. No exemplo que eu vou ensinar, eu vou mostrar para vocês vou dar alguns exemplos também de joins no MySQL, ou seja, fazer as junções, as relações entre tabelas. Eu vou fazer um exemplo bem simples, que vai ser empresa e funcionário. Aí como vai funcionar? Eu vou cadastrar minhas empresas, cadastrar meus funcionários, dizer que eles trabalham em alguma empresa ou não, e vou relacionar eles para poder me trazer, funcionário tal é de tal empresa. Vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar o comando create table. O que é esse comando? Criar tabela. Só que antes disso, antes de você criar a tabela, eu não coloquei aqui, desculpa. Create database. Como funciona? No MySQL você pode criar vários databases, ou seja, você pode ter o seu database do e-commerce. Você pode criar um database, sei lá, para o projeto tal, projeto X, projeto Y. Você consegue separar os bancos. Você
consegue ter um banco para cada aplicação ou um banco para cada coisa que você precisa fazer. E você vai usar sempre esse banco para trabalhar de acordo com o que você precisa, né? Se você está trabalhando no banco do e-commerce, você vai usar o do e-commerce. E se você está trabalhando no banco do projeto X, você vai trabalhar no banco do projeto X. Primeiro, vamos criar o database. Esse database eu vou escrever vídeo aula. Vou copiar para cá e vou executar essa query. Ou seja, create database, ou seja, criar database com o nome de vídeo aula. Eu vou clicar aqui para executar. Pronto, ele criou aqui, ó, uma linha afetada. Se eu clicar para atualizar, ele já vai me mostrar aqui a tabela, o banco chamado vídeo aula. Beleza, como que eu faço para usar esse banco e começar a trabalhar nele? Porque se eu der um create table aqui, se eu copiar esse comando para cá, ele não vai permitir, não vai dar certo. Olha lá, eu não tenho um database selecionado. Ou seja, eu vou criar a tabela aonde? Então, aí como que a gente faz aqui? A gente fala que eu vou usar vídeo aula. Ou seja, use vídeo aula. Executei. Aqui, ó, a vídeo aula já ficou em negrito e ele me abriu as coisas que eu posso trabalhar aqui, ou seja, as tabelas, as views, as procedures e as functions, as funções. Vamos lá, agora sim eu consigo executar essa query. Olha lá, agora sim ele criou a tabela para mim. Se eu atualizar aqui, ele já vai me aparecer a tabela empresa aqui. Muito legal, né? Agora vamos dar uma explicada melhor nesse comando de create table. Vamos lá. Quando você escreve create table, você está falando, eu quero criar uma tabela. E qual que é o nome dessa tabela? O nome vem aqui. Eu vou colocar o nome empresa, nesse caso que a gente usou. Eu abro e fecho parênteses. E dentro do parênteses, eu vou colocar as colunas da minha tabela. Então, como que funciona? Eu vou criar a coluna ID, vou falar que ele é um número inteiro, ele é um valor inteiro, ou seja, é um número de 0 a 9, ou na verdade o inteiro vai até sei lá quantos milhões, mas é um número inteiro, e ele pode ser negativo também. E eu vou falar que ele é um primary key, ou seja, é uma chave primária. Qual é o conceito de chave primária? Chave primária digamos assim, você tem um cliente chamado Guilherme e você cadastrou um outro cliente chamado Guilherme. Como que você vai saber com qual dos dois você está tratando? Aí que vem a chave primária. Chave primária, além de ser digamos assim, um identificador do registro, ele também é como se fosse um ID único. Ele é o que, como que eu posso definir? Normalmente, ele é o que é usado para fazer as relações com outras tabelas. Por quê? Por ele ser uma chave primária, ele não vai se repetir. Então, numa relação, você sempre vai estar relacionando exatamente o que você quer. Entendeu? Não sei se eu fui tão claro, mas qualquer coisa vocês podem escrever nos comentários, eu respondo sem problemas. E eu vou falar que esse campo é um auto-increment, ou seja, ele vai incrementar automaticamente. Então eu não preciso definir valor para esse campo. Eu posso passar um nulo e ele sempre vai incrementando para mim. 1, 2, 3. O próprio banco de dados ele faz esse trabalho para mim. Vou criar a coluna razão social. Eu só estou copiando a query aqui de cima e explicando para vocês. Definindo que ele é um varchar com 30 caracteres. E ele não pode ser nulo. Então, o que é um varchar? Um varchar, na verdade, é um tipo de campo alfanumérico. Ou seja, pode entrar letra, número. É uma string, na verdade. E esse 30 significa que ele só pode ter 30 caracteres. Esse é o limite dessa coluna. Se eu colocar 50, 50 vai se tornar o limite dessa coluna.
E para eu definir que ele é um campo que eu preciso passar um valor para ele, que ele não pode estar nulo, só coloco um not null. Muito simples. E aí, o resto segue no mesmo padrão, ó. Cidade é um varchar com 20 caracteres, também não pode ser nulo. E o F, que seria o estado, é um varchar de 2 caracteres, ou seja, SP, RJ, MG, e ele também não pode ser nulo. Beleza, eu criei a tabela de empresa. Se eu abrir aqui, ó, eu consigo ver as colunas da minha tabela. Se eu for nas index, eu consigo ver aqui, ó, a minha chave primária. Ou seja, a minha chave primária é uma index dessa tabela. Mais pra frente eu vou fazer uma videoaula explicando sobre index, foreign keys, triggers. Vou tentar explicar bastante sobre essas coisas também. Para que serve, o que pode melhorar no seu banco, você criando index. Bom, vamos dar continuidade aqui. Agora eu vou criar a tabela dos funcionários. A tabela dos funcionários tem uma coisa a mais aqui, ó. Tem a foreign key. Vamos desde o começo. Create table, funcionário, ou seja, criar a tabela funcionário. O que vai ser a minha tabela funcionário? O que ela vai ter? Vai ter a coluna de ID, seguir o mesmo padrão da tabela de empresa. É um campo inteiro, um primary key, ou seja, uma chave primária, e a autoincremental. Aí eu vou ter os campos nome, sendo um varchar de 30 caracteres, que no caso é o nome do meu funcionário, ele não pode ser nulo. O cargo, que também é um varchar de 30 caracteres, só que aqui eu não coloquei o not null. Então, ele pode ser nulo, porque digamos que, sei lá, um funcionário acabou de ser demitido, então ele não trabalha para nenhuma empresa e ele não tem um cargo definido nessa empresa. Então eu posso simplesmente apagar o cargo do cara, porque no momento ele não tem cargo. E eu tenho o campo empresa underline ID. E ele é um inteiro. O que seria esse campo empresa underline ID? Nesse campo eu vou guardar, na verdade, os IDs que foram cadastrados na coluna da empresa. Por quê? Porque lembra que eu falei que o ID, como é uma primary key, é uma chave que é um campo que nunca vai se repetir. Então, eu vou falar que esse funcionário trabalha na empresa cujo ID é o que eu cadastrei aqui. E como que eu faço essa ligação de uma tabela e outra? Eu escrevo aqui, ó, foreign key, ou seja, eu falo que empresa underline ID é uma chave estrangeira que referencia a coluna ID da tabela empresa. Não sei se ficou muito visual, muito claro para vocês, mas eu tenho a tabela funcionário, certo? Eu vou cadastrar o meu funcionário, o funcionário tem o seu ID. E eu tenho na tabela de empresas, que cada empresa também tem o seu ID. Na tabela de funcionário, quando eu for cadastrar um funcionário, se ele estiver trabalhando em alguma empresa, eu não vou escrever o nome da empresa, não vou escrever a razão social, eu vou escrever o ID dessa empresa aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza que pelo ID eu consigo chegar no resultado que eu quero. Eu consigo relacionar esses valores. E uma dica muito importante é que quando você está criando uma chave estrangeira, a relação, as colunas que estão se relacionando devem ter os mesmos atributos, ou seja, deve ser do mesmo tipo. Se ele for mesmo assim, ó, o primary key não precisa e o auto-increment não precisa porque você vai estar definindo qualquer empresa. Mas o tipo dessa coluna é obrigatório que ele seja igual. Se eu cadastrei aqui a empresa, o campo ID como int, então o empresa underline ID também precisa ser int. Por que eu digo isso? Porque que existem big int, existe tiny int, existem vários tipos de int. Então, se você cadastrasse a empresa como um big int e aqui você colocasse só int, ele não ia deixar. Ó, eu vou tentar cadastrar. Ele não vai deixar. Ó. Não pode adicionar por causa que dá erro na foreign key.
Ou seja, ele precisa ter o mesmo tipo de coluna. Agora eu vou rodar essa query. Ó, rodou, vou atualizar. E já me apareceu aqui a tabela de funcionário. E aqui ó, na foreign key, eu tenho aqui ó, minha chave. Que minha empresa underline ID referencia a tabela empresa, o campo ID. Legal, né? Vamos lá, agora vamos para o próximo passo. Agora vamos inserir valores nessas tabelas, porque agora elas estão vazias, só tem a estrutura da tabela. Vamos inserir valores. Eu vou só copiar e colar aqui para ser mais rápido, mas eu vou explicar também. Vou dar aqui os inserts da empresa, inserir as empresas. Vamos explicar agora como funciona o comando insert. Vou pegar um só. O que eu estou dizendo nesse comando? Estou falando, insere na tabela empresa, ou seja, insert into, inserir em empresa. Aqui eu abro e fecho parênteses e escrevo em quais campos que eu vou inserir. Por que eu faço isso? Porque lembra que o ID eu não preciso passar? Então, aqui eu não preciso também passar o ID. Eu só vou cadastrar razão social, cidade e o F. Nesse caso, o nome eu não preciso colocar entre aspas. Porque o nome da coluna pode ser assim, até porque nome de coluna você não pode ter espaço e etc. Então, na verdade, eu não sei dizer se não pode, se ele não deixa cadastrar. Tá? A gente pode fazer um teste depois. Mas, ele, por padrão, é bom você deixar o camel case, que no caso seria assim, ó, razão social, ou underscore case, que seria do jeito que eu usei, razão social. Entendeu? Aí eu vou passar aqui o nome das colunas, que eu vou passar os valores, e vou definir os valores, ou seja, os values são, aí eu abro e fecho parênteses, e aqui sim eu preciso colocar entre aspas, se o valor for uma string, e se for um número inteiro, eu posso simplesmente passar o valor, certo? E aqui cada valor que eu estou escrevendo aqui, na verdade estou escrevendo o valor das minhas colunas que eu referenciei, ou seja, razão social, e tem que seguir a mesma ordem. Se eu coloquei razão social primeiro, então o valor que vai cadastrar em razão social deve estar primeiro. Cidade em segundo, então o valor de cidade está em segundo, e o F, que é o terceiro, o valor de UF está em terceiro. E todos eles são separados por vírgula. Então eu já executei, né, esses três comandos. Ele já me fez o cadastro de empresas. Agora eu vou cadastrar alguns funcionários. Vou selecionar tudo aqui. Ele cadastrou todos os funcionários. É o mesmo comando, ó, inserir na tabela, só que mudou o nome da tabela. Funcionário, agora. E uma coisa que mudou também são o nome das colunas. Ou seja, eu coloquei o nome, o cargo e o ID da empresa. E os values eu coloquei o nome do funcionário, o cargo dele e o ID da empresa. O ID da empresa aqui, como é o valor inteiro, como eu falei, não precisa estar entre aspas. Ele pode estar jogado aqui sem aspas. E beleza, como que eu sei qual que é o ID da empresa? Bom, ou a gente vai ver os valores da tabela de empresa, ou como a gente sabe que a empresa estava vazia e a gente inseriu agora, eu sei que consequentemente essa daqui é o ID 1, esse é o ID 2 e esse é o ID 3, certo? Logo eu vou ensinar como dar o select. Então aí a gente volta aqui para poder entender como escolher o ID da empresa. E lembra aquele caso que o cara pode estar desempregado? Então como que eu insiro o valor nulo na coluna? Simplesmente escrevo nu, sem aspas. Porque se eu colocar aspas, ele vai entender que é uma string e ele vai escrever nu mesmo.
no valor. Então, sem aspas, nulo, ele vai entender que é um valor nulo. Agora, tá bom, como que eu consigo ver de forma visual esses valores, esses registros que eu acabei de inserir? Aí vem o comando select. O que é o select? Realmente, eu vou estar selecionando, aí eu coloco o asterisco que o asterisco significa? Significa que eu quero trazer tudo, ou seja, me traz tudo, me vê tudo daí. Eu vou trazer um select tudo from empresa. Vou executar. Então, olha lá, ele me trouxe ID, razão social, cidade UF e me trouxe tudo que eu acabei de cadastrar. Da hora, né? O que é esse cara aqui? Como que eu posso mudar isso daqui? Digamos que eu só quero trazer a razão social da empresa. Então eu escrevo aqui, ó, razão social from empresa. Vou executar, ele só me traz razão social. Ou seja, no select, ou eu posso escolher quais colunas que eu quero trazer, certo? Ou eu posso colocar um asterisco para ele me trazer tudo. Olha lá, aqui ele vai me trazer razão social e cidade. Por que normalmente, tipo, quando a gente está aprendendo, a gente prefere trazer tudo? Até porque é por mais facilidade, né? Você não precisa escrever o nome de todas as colunas. Só que futuramente, você escrever o nome das colunas vai se tornar uma coisa essencial em alguns casos. Por quê? Justamente por otimização. Quanto mais colunas você traz, mais pesado se torna a sua query. Então, o tempo de resposta dela vai demorar mais. Então, se você trazer só o que você precisa, você com certeza vai ter um ganho na otimização. Um negócio bem legal, a gente chama de alias. Ou seja, digamos que assim, eu tenho a minha tabela empresa, certo? E eu quero que essa tabela empresa me responda pelo alias E, tá? Ou seja, quando eu escrever E, eu estou me referenciando à tabela de empresa. Como que eu faço isso daqui? Eu posso escrever, sempre do lado da tabela, eu escrevo SE. E aqui eu teria que referenciar assim, ó, E ponto asterisco. Ou seja, da tabela E, que é a empresa, me traz tudo. Não é muito recomendado asterisco, né, e tal. Só que se eu quiser trazer algumas colunas, nesse caso, ele funciona sem o E. Só que, por que funciona sem o E? Porque na verdade você está referenciando só uma tabela. Então, qualquer coluna que você colocar aqui, o próprio banco sabe que é dessa tabela, porque você só está chamando ela. Mais para frente, quando a gente for chamar mais tabelas, colocar joins, fazer relações, se eu criar, sei lá, se eu trouxer tanto os dados da empresa quanto os dados do funcionário, e por algum acaso ambas as tabelas tiverem uma coluna com o mesmo nome e você escrever elas aqui, vai dar erro na query, porque ele não vai saber qual das duas que eu tenho que trazer esse campo. Por exemplo, digamos que razão social eu tenha na tabela empresa e tenha na tabela funcionário. E na query aqui eu estou chamando as duas. E eu só coloco aqui razão social. O banco vai falar, tá bom, mas eu pego a razão social de quem? Da empresa ou do funcionário? Entendeu? Aí a gente coloca o E ponto razão social. Que aí eu estou definindo, eu quero a razão social que está na tabela empresa. Entendeu? Isso é uma coisa bem legal porque reduz um pouco o tamanho da sua query também. Se você tiver uma query, sei lá, relacionando 20 mil tabelas, vai estar enorme a query e você consegue se achar melhor assim com elias. Uma outra forma de fazer também, sem o elias, é você escrever tudo, empresa.razão social. Só que aí a query vai ficar enorme. Se você tem uma tabela com nome grande, a query, imagina o tamanho que isso daqui vai ficar, né? Vamos lá. Eu trouxe todos os dados da minha tabela empresa, né? Eu dei um select aqui na minha tabela empresa. Agora eu quero saber o que eu cadastrei nos meus funcionários. Quero saber quem são meus funcionários. From funcionário. Vou dar um
uma execução aqui. Olha lá, e me trouxe os cadastros que eu fiz. Ó, nome, cargo, empresa ID e tal. Mas, pô, o empresa ID tá me trazendo um número. Não tá me trazendo os dados da empresa. E agora? Então, aí a gente vai relacionar essas tabelas para poder trazer os dados da empresa. Porque para otimização a gente só traz o ID. Também para não ter duplicância de dados. Aí existe algumas formas de você juntar esses dados. Uma forma que eu acho fácil, mas não acho muito, não recomendo muito, chama Natural Join. Ou seja, vou fazer uma relação natural com a tabela empresa. Quando eu rodar isso daqui, ó que legal, o que ele me traz. Ele já me fala quem são os funcionários e quais empresas que esses caras trabalham. Bem bacana isso daqui, né? Então, aqui. Só que não sei se vocês perceberam, ó. Se eu der um select from funcionário, ele está me trazendo um registro a mais. Ó, aqui eu tenho 5 registros e aqui eu só tenho 4 registros. Opa, Natural Join empresa. Aqui eu só tenho 3 registros, na verdade. Por que aqui está trazendo 5? Ah, porque os dois caras trabalham na mesma empresa. Então, o Natural Join, na verdade, ele está me fazendo uma junção, provavelmente, de empresa com funcionário. Então, viu? Esse é um motivo de eu não recomendar o Natural Join, porque, na verdade, você não sabe muito o que está acontecendo por trás, né? Qual que é o jeito recomendado? Eu gosto de Inner Join, Left Join, Right Join. O que são esses caras? Inner Join, empresa, on. Aí como que eu faço aqui? Eu vou falar que o meu campo da tabela funcionário, chamado empresa ID, deve ser igual ao meu campo da tabela empresa, chamado ID. Se eu executar esse cara aqui, ó, aí sim ele me trouxe todos os registros que tem o ID da empresa cadastrado. Então o Inner Join, ele faz assim, eu tenho as duas tabelas, certo? Tem a tabela de empresa e a tabela de funcionário. O que ele me traz? Ele vai me trazer somente quando existir realmente uma relação entre as duas. Então aquele cara que não está trabalhando, ele não aparece aqui, porque ele não formou uma relação com a empresa, entendeu? Então o Inner Join, ele sempre vai me trazer o que tem de igual nas duas, ou seja, o que bate nas duas. Que no caso, eu defino quais campos que eu quero bater aqui. Ó que legal, aqui usando o alias. Ó, vou fazer a mesma query. Funcionário as f inner join empresa as e on f.empresa id igual a e.id. Tá bom, nesse caso reduziu pouco, mas já reduziu alguma coisa. Olha lá. E ele trouxe o mesmo resultado. Na verdade, eu fiz a mesma coisa de cima, só que usando o alias. Muito bacana. Então, o inner join, como eu disse, ele vai me retornar somente quando existir uma relação. Existe o left join. O que é o left join? É o join da esquerda, ou seja, vamos mostrar aqui como funciona. Select all from funcionário, left join, empresa, on. Eu vou copiar aqui para não ficar escrevendo isso daqui toda hora. Deixa eu apagar esse cara aqui. Vou apagar esse cara aqui também. Vou rodar o left join. Ó que legal o left join. Ele vai me fazer o seguinte, ele vai me trazer tudo da tabela funcionário, que é o meu left, ou seja, o left da esquerda, e vai juntar com a tabela empresa, só que
quando tiver junção. Ou seja, tá vendo que ele me trouxe tudo de funcionário, me trouxe todos os funcionários, só que o último, que não está em empresa nenhuma, os campos todos vieram nulos. Olha lá, tá tudo nulo. Por quê? Porque aqui não efetuou junção com a tabela empresa. Esse cara não tem uma relação com a tabela de empresa. Mas mesmo assim ele me trouxe o funcionário. Entendeu? Então, esse é o left join. Ou seja, me traz tudo da tabela da esquerda, só que relacionando o que for possível com a tabela da direita. E o que é o right join? Eu só estou mudando a posição do join. Ou seja, eu vou trazer aqui tudo da tabela de empresa, que é o que está à minha direita do join. Só que o que for possível, eu vou relacionar funcionário. Olha o que isso daqui vai me trazer. Olha lá, ele já não me trouxe aquele último cara. Na verdade aqui, ele me trouxe todas as empresas e o que eu tinha de relação com funcionário, ele me trouxe. O que não tinha, ele não trouxe. Entendeu? Se por exemplo, vamos fazer umas loucuras aqui. Eu posso dar um select na tabela só clicando aqui, ó, também, ó. Ele já me dá um select aqui. Se eu fosse na tabela de funcionário e chegasse aqui, ó, sei lá, vou criar uma outra empresa aqui, ó, vou criar uma empresa, eu posso, no Workbench, é legal que eu posso criar registros aqui também. Eu recomendo no começo vocês irem usando os inserts e tal, até mesmo para aprender, mas aqui você pode, ó, empresa teste, cidade São Paulo, vou deixar assim mesmo, o FSP. Eu vou aplicar, ele me gera a SQL e pronto, está cadastrado. E eu vou fechar esse cara aqui, e vou reexecutar esse último comando. Olha que legal, ele inverteu as coisas. Ele me trouxe todas as empresas que eu tenho cadastrado, todas as empresas cadastradas. Só que essa empresa teste não tem nenhum funcionário dessa empresa, então ele me traz nulo os dados do funcionário. Ele me traz a empresa, mas traz nulos os dados do funcionário. Se eu executar de cima, essa empresa teste provavelmente não vai aparecer. Quer ver? Isso é chato. Aqui, ó. Olha lá, empresa teste nem aparece, porque eu não tenho nenhum funcionário ligado a ela. Esse problema aqui, ó, por exemplo, eu quero executar a primeira query. Como que eu faço para executar só esse cara? Porque se eu apertar aqui, ele vai executar tudo e a última é o que me aparece. Só que na verdade eu posso trocar aqui, ó, embaixo, ele me traz o resultado da primeira query, da segunda query e da terceira query. Só que se eu quiser executar só esse cara aqui, eu posso selecionar essa linha e clicar nesse cara aqui, ó, que ele vai executar só o que tiver selecionado. Se eu selecionar só o from, executar, ele vai tentar executar também. Na verdade, ó, o que é legal do MySQL Workbench é que cada query eu finalizei ela com ponto e vírgula. Então, ele entende que se eu estou dentro desse ponto e vírgula e eu clico aqui, eu estou executando tudo isso aqui. Entendeu? Se eu clicar aqui fora e clicar, ele vai executar a segunda. Porque ele acha que daqui para baixo até aqui é uma query. Ele vai me executar esse cara aqui. Entendeu? É muito bacana isso daqui também. Se eu não fechar aqui, ele vai me tentar executar os dois e vai dar erro. Olha lá. Porque ele está tentando juntar duas queries aqui. Então, esse botão aqui, ele vai executar sempre o que tiver selecionado até chegar no ponto e vírgula. Que aí acaba essa query. Vamos lá. Falei sobre o left join, inner join e o right join. Não sei se ficou muito claro para vocês, mas só recapitulando, o inner join ele vai me trazer todos os registros onde eles tiverem uma relação entre um e outro. O left join ele vai me trazer todos os registros da tabela da esquerda do meu join, da tabela que está ao lado da esquerda do meu join, ao lado esquerdo do meu join. Só que
o que tiver relação com a tabela do lado direito do join, ele vai me trazer também. Então, ou seja, vai me trazer todos os funcionários cadastrados e os que pertencerem a alguma empresa, ele me traz os dados da empresa também. E o write join é exatamente o inverso. Ele me traz todos os dados da empresa, me traz todas as empresas, e o que for possível ele relaciona com a tabela referenciada à esquerda do join. Isso daqui é interessante porque se eu fizesse isso daqui, ó, vocês vão ver que dá o mesmo resultado. Se eu só inverter esses caras aqui, ó, ele vai me trazer o mesmo resultado, porque na verdade estou usando a mesma coisa, só que inverso. Por exemplo, aqui eu estou falando que eu quero me trazer tudo de empresa e relacionando o que for possível de funcionário. Só que nesse exemplo aqui, ele está fazendo a mesma coisa. Porque como está na direita aqui, estou usando o right, ele está me trazendo tudo que é de empresa e o que for possível de funcionário. Então isso aqui ele me retorna a mesma coisa, ó, ambos. Vou até executar assim, não sei se ele consegue executar as duas aqui. Não, ele só executa uma. Então, ó, se eu executar as duas, vocês vão ver que são os mesmos resultados que ele me traz. Só que na verdade aqui ele só está trocando a ordem, né? Ó, vamos ver, empresa ID 1232. E aqui, empresa ID 1232. Então, ele me traz a mesma coisa. Bom, galera, essa foi a primeira videoaula sobre MySQL. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Não sei se eu fui bem claro em tudo, mas qualquer coisa vocês podem me perguntar nos comentários, eu respondo. Eu vou deixar na descrição o meu e-mail. Qualquer coisa pode mandar e-mail com pergunta também, eu respondo. E eu vou deixar essas queries aqui tudo na descrição também, até para vocês poderem dar uma brincada. Ou se você estiver fazendo alguma coisa errada, vocês não precisam ver o vídeo inteiro de novo. Vocês podem só se basear nessas queries. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos.